Fala galera, aqui quem está falando é o professor Felipe Nascimento e a aula de hoje é sobre as invasões estrangeiras. Também estaremos abordando ali sobre a União Ibérica. Gente, as invasões estrangeiras é um assunto que contempla a competência de área 2 e a habilidade 7 e a habilidade 9. Competência de área 2, que fala sobre compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. Resumindo, o C2, H7 e H9, ele quer saber de você sobre as invasões estrangeiras, sobre essa transformação, analisar, compreender a transformação do espaço geográfico mediante as disputas das potências colonizadoras. Simplesmente isso, não tem muito segredo. Vamos lá. Gente, esse tema, as invasões estrangeiras, não pode ser visto como um evento isolado, porque esse evento ele estabelece a correlação de poderes entre as potências. O que é correlacionar? Correlacionar é comparar a relação de poderes entre essas potências. Isso vai nos permitir comparar os modelos colonizadores ou os modelos de colonização, que nós já ouvimos falar, né? O modelo de a colônia de exploração e a colônia de povoamento. No momento em que nós estivermos analisando as invasões estrangeiras, nós poderemos compreender, melhor sobre os modelos conhecidos como exploração e povoamento. Que potências são essas? Nós teremos as potências ibéricas, os países ibéricos, que são Portugal e Espanha, são as potências colonizadoras, elas foram pioneiras no processo de centralização política e, por conseguinte, foram pioneiras no processo de expansão marítima, né? É importante lembrar aqui essa questão da junção do capital ali, burguesia, rei, e isso possibilitou o pioneirismo delas na questão das grandes navegações. Também nós teremos a França, a Holanda e a Inglaterra, que elas foram potências que foram tardias na centralização política, então elas vão questionar a divisão do mundo feita entre Portugal e Espanha. Elas não vão aceitar o famoso Tratado de Tordesilhas em 1494. Se eu não me engano, acho que era o rei Francisco I da França que falava que ele queria saber cadê o testamento que Adão e Eva deixou ali que eles deixaram, na verdade ali dizendo que o mundo tinha que ser dividido entre Portugal e Espanha. Esses países tardios na centralização política, eles vão passar por um atraso no processo da expansão marítima. E eles vão ficar agindo por meio de ataques de corsários. Eles vão ficar realizando a famosa pirataria. Gente, na verdade eu vou começar aqui sobre as invasões francesas. Abordarei sobre a França. Inicialmente, a França ela vai ficar praticando a pirataria na costa brasileira, realizando o contrabando do pau-brasil, ou seja, o extrativismo do pau-brasil de forma ilegal, né? Porque Portugal não permitia. A França ela vai estabelecer uma colônia onde hoje é a Baía do Guanabara, é a famosa França Antártica, que vai de 1555 a 1567. A formação dessa colônia ela será motivada por conflitos políticos religiosos. Nesse momento, lá na Europa, o contexto europeu, nós vamos ter a Reforma Protestante. Então, as guerras motivadas por questões religiosas elas são constantes. E o rei francês ele vai perseguir bastante os protestantes. Esses franceses calvinistas, protestantes, eles serão chamados de huguenotes. Entenda aqui que a pergunta vem, né? O que eu tenho que saber? O que o Enem cobra disso? O Enem não vai te perguntar o nome do líder, ele não vai te perguntar aonde que a França invadiu. Isso é enunciado de questão. O que o Enem ele quer saber aí é sobre a motivação. A motivação ela foi pela questão de
dos conflitos políticos e religiosos, né? Então os huguenotes vieram para cá para morar, para povoar um local onde eles teriam liberdade liberdade religiosa. Então já fica claro aí aquele início que eu acabei de falar para vocês, né, sobre a questão de colônia de povoamento e a colônia de exploração. Aí você pode falar, mas professor, mas no momento que eles estão explorando, eles não estão povoando? Sim, mas na sociedade colonial 2, quando eu falei sobre os brancos, falei dos portugueses, eu deixei claro que o português ele vinha para cá com o objetivo de enriquecer. Ele não vinha para cá com o objetivo de ficar morando na colônia. Ele gostaria de enriquecer e voltar o mais rápido possível. Só que aqui na França Antártica fica visível o que? Essa questão dos protestantes, dos franceses, dos huguenotes vindo para cá em busca de liberdade religiosa. Então essa colônia, ela é claro, fica evidente que ela é uma colônia de povoamento, com o objetivo de explorar, mas de povoar. Então não se esqueça disso. É isso que o Enem quer saber de você sobre a França Antártica. Aí o líder foi Nicolas Duran. A região ocupada foi a Baía do Guanabara, em 1555, que é o atual Rio de Janeiro. É importante ressaltar aqui que os franceses eles vão formar aliança com os índios tamoios. Eles serão expulsos por Mendes Sá, que é o terceiro governador. O seu sobrinho Estácio de Sá, ele vai se aliar com os índios Temininos, desculpa aqui a pronúncia, né? São índios ali daquela área do Espírito Santo. E após, vale a pena também ressaltar que o padre Nóbrega ele vai conseguir convencer os tamoios a retirar o seu apoio sobre os franceses, e os franceses serão expulsos. Após a expulsão, os portugueses eles vão fundar o Forte de São Sebastião do Rio de Janeiro, que dará início, a partir daí, né, irá nascer a cidade do Rio de Janeiro, que hoje é conhecida como uma cidade maravilhosa. Também a França ela vai ocupar o norte do Brasil. Nós chamaremos de França Equinocial, que vai de 1612 a 1615. Professor, o que o Enem quer saber sobre as invasões francesas no que diz respeito à França Equinocial? É o objetivo da invasão. O objetivo é claro, ela queria explorar as drogas do sertão. A França gostaria de ter o controle sobre a exploração das drogas do sertão. E também ela tinha um segundo objetivo. Ela queria ter acesso à região espanhola do vice-reino do Peru, devido à extração de prata, de ouro, devido à extração dos metais preciosos. O local é onde hoje é o atual Maranhão. O líder foi Daniel de la Toche. Ele fundou o Forte de São Luís em homenagem ao rei Luís XIII, que ainda era jovem, né? Eles foram expulsos por Jerônimo de Albuquerque e Diogo Campos. E aí nós terminamos sobre as invasões francesas. Gente, falar aqui sobre as invasões holandesas é importante passar o contexto em que a Holanda vivia na Europa. O contexto holandês é o seguinte: nós teremos a Holanda com uma parceria com Portugal, aqui em relação ao Brasil, né? A Holanda financiava os engenhos no Nordeste brasileiro, o que necessitava de grandes investimentos. Em troca, a Holanda exigia exclusividade no transporte, no refino e na comercialização. Isso dava muito lucro. Isso era bastante lucrativo para a Holanda. Também na questão política, até o início do século XVI, a Holanda pertencia ao Império Espanhol. E como que a Holanda ela vai proclamar sua independência? O que vai motivar a proclamação da independência da Holanda em relação à Espanha? Primeiramente, vale ressaltar que a Holanda ela é protestante nesse momento, e o Império Católico ele é muito católico, o Império Espanhol ele é muito católico. Então o Império Espanhol realizará perseguições religiosas. Também as guerras em que a Espanha está se envolvendo, ela leva à cobrança abusiva de impostos.
Então as perseguições religiosas e os impostos abusivos, eles vão forçar a independência da Holanda. Também é importante ressaltar aqui sobre Espanha e Portugal, para que você entenda as invasões holandesas. Vai acontecer a famosa União Ibérica em 1580 até 1640. Portugal e Espanha vão se unir sobre o comando da Espanha, só que o que proporcionou isso foi a morte de Dom Sebastião na Batalha de Alcácer Quibir, lá no Marrocos, em 1578. E o seu tio, se não me engano, é um cardeal, ele vai assumir, mas em 1580 ele morre e ele não vai deixar herdeiros, assim como o seu sobrinho. E os pretendentes ao trono português, nós vamos ter Dom Antônio, que vai logo se auto-intitular rei de Portugal, a Dona Catarina e Filipe II, rei da Espanha. Filipe II, com um poderio bélico maior, ele vai desembarcar em Portugal com suas tropas e será empossado rei da Espanha e Portugal. O que vai acontecer aí é que nós teremos a União Ibérica. Vale a pena ressaltar que a burguesia portuguesa via nisso uma possibilidade de lucrar com a questão, com a questão da extração dos metais preciosos na América Latina, né? Ali no Peru. Então a burguesia portuguesa acendeu uma luz no fim do túnel. É importante falar que logo as consequências, né? Isso vai gerar as invasões holandesas, porque é claro, a Espanha ela não vai permitir, a Espanha não aceitou a independência da Holanda e a Espanha não vai permitir o comércio da Holanda com Portugal, uma vez que quem controla Portugal é a Espanha. Uma das consequências da União Ibérica nós vamos ver aqui, que é a flexibilização do Tratado de Tordesilhas. Ele vai perder, na verdade, a sua validade e também vai acontecer a crise do açúcar, porque o grande parceiro do Brasil aqui na questão do açúcar, né, do transporte, do refino e da comercialização é a Holanda, e simplesmente o contato ele foi quebrado. A proibição do Brasil de comercializar com a Holanda, isso ficou claro. A Holanda, em resposta, ela vai realizar a criação da Companhia das Índias Ocidentais, com o objetivo de restaurar o comércio com o Brasil. Como? Invadindo. Aí nós entramos nas invasões holandesas. A primeira tentativa de invasão foi na Bahia. Você pode ver aqui no mapa, que vai de 1624 a 1625. Ela vai invadir a capital da colônia, a sede do governo geral, a Baía de Todos os Santos. A invasão será sob o comando de Johan van Dort. A resistência será de Dom Marcos e Matias Albuquerque, eles vêm de outra capitania, e eles vão conseguir expulsar o governo espanhol. Eles vão conseguir expulsar a Holanda, porque o governo espanhol ele vai enviar uma frota com 70 navios e tropas. Após a primeira tentativa frustrada da Holanda em tentar invadir o Brasil para recuperar o comércio do açúcar, né, será frustrada, haverá uma segunda tentativa, que será em Pernambuco. Essa invasão ela vai acontecer em 1630 e vai até 1654. Também a invasão holandesa não vai ficar ali somente em Pernambuco. Ela vai se espalhar ali pela Paraíba, onde hoje é o Rio Grande do Norte, e onde é o Ceará. Você pode ver aí no mapa, né, onde está de lilás, a segunda invasão holandesa. Essa invasão será comandada por Hendrik Lonck, desculpe a pronúncia. A resistência ela vem de Matias de Albuquerque, né? Essa resistência ela vai se dar por meio de guerrilha. Só que entenda que esse conflito entre os holandeses e a guerrilha, a resistência aqui dos colonos, ela é um conflito que vai se tornar prejudicial tanto para os holandeses quanto para os colonos.
porque a Holanda não vai conseguir produzir açúcar para comercializar e os colonos também não vão conseguir produzir nada. Então o negócio vai ficar travado. É nesse contexto que nós teremos o governo do Maurício de Nassau, né, de 1637 a 1644. Maurício de Nassau ele será escolhido com o intuito de retomar a produção e o comércio de açúcar. E como que ele vai retomar a produção? Maurício de Nassau ele vai estabelecer contato com esses colonos que estavam se revoltando. Como? Ele vai vir com concessão de empréstimos aos senhores de engenho, então ele vai conseguir estabelecer uma paz. Te empresta o dinheiro, não tem como pagar, não esquenta, paga quando puder. A venda de escravos mais barato, né, para poder trabalhar ali no engenho, no plantation, o esquema conhecido como plantation. E a Holanda, além de conceder empréstimos, vender escravos a, a preços baixíssimos, né? Ela vai comprar a produção e vai garantir a colocação do açúcar no mercado. Ela vai voltar com o esquema do engenho. E isso vai manter a paz e vai trazer a prosperidade ali para Pernambuco, mais precisamente em Recife. Vale a pena ressaltar aqui sobre o embelezamento de Recife, né? Construção de pontes, a questão da liberdade religiosa e o grande estímulo dado à ciência e à arte, né? Vale a pena ressaltar, está aqui a foto ao lado, sobre a construção do Observatório Astronômico de Recife, foi o primeiro da América. Gente, esse período ele foi um período de prosperidade, o governo de Nassau, né? O governo de Maurício de Nassau, ele vai restabelecer a paz. Também é importante a gente falar que a Holanda vai estar passando pela Guerra dos 30 Anos, uma guerra que vai envolver vários países europeus, motivada por questões religiosas, e a Holanda ela vai estar passando por dificuldades econômicas devido à Guerra dos 30 Anos. Ela vai começar a cobrar esses empréstimos, né, que Maurício de Nassau realizou aos senhores de engenho, e ela vai começar a confiscar os bens, terras e escravos de quem não pagasse os empréstimos. Isso vai gerar um conflito entre a Companhia das Índias Ocidentais e Maurício de Nassau. Ele será demitido. A demissão de Nassau ela vai provocar uma revolta, que será chamada de Insurreição Pernambucana de 1645. Os colonos vão se revoltar. Vale ressaltar que o Monte das Tabocas foi uma batalha importante, 1645. As duas batalhas de Guararapes, 1648 e 1649. E a rendição dos holandeses em 1654. É importante também falar aqui sobre a questão das consequências das invasões holandesas. A principal aqui logo de cara, de início, é a decadência da lavoura da cana-de-açúcar. Por quê? Porque quando os holandeses eles forem expulsos, eles vão levar mudas de cana-de-açúcar para a América Central, a região das Antilhas. E eles vão dominar toda a produção do açúcar, todas as etapas, durante esse período em que eles estarão aqui no Brasil. E eles vão provocar concorrência. Isso vai levar ao declínio da economia açucareira. Também a aproximação de Portugal com a Inglaterra, né? Devido à questão lá de Portugal tentando se libertar lá do domínio espanhol. Lá na Guerra da Restauração, Portugal ele vai pedir ajuda da Inglaterra. E também Portugal está tentando expulsar os holandeses. Eu também aqui não falei sobre a questão da paz dos 10 anos, né, que Portugal vai assinar com a Holanda. No término desse tratado de paz, Portugal vai invadir, ele vai contribuir para a expulsão dos holandeses. Ele vai acrescentar ali, juntamente aos colonos, né, colonos, indígenas, todo mundo junto para expulsar os holandeses. Os holandeses foram expulsos. Só que em meio a esse contexto, Portugal ele se aproximou da Inglaterra. E a Inglaterra ela vai pedir nada mais, nada menos
de que o Tratado de Mithrin, ou Tratado de Panos e Vinhos. Esse tratado ele vai fazer com que Portugal compre os tecidos britânicos. A Inglaterra terá exclusividade na venda de tecidos em Portugal. E a questão da compra de vinhos, Portugal terá exclusividade na venda na Inglaterra. E isso vai gerar uma grande dependência econômica, porque Portugal vai passar por um déficit. Quem mais vai vender aí é a Inglaterra. Gente, também nós teremos as invasões holandesas, né? Na segunda metade do século XVI. Ela vai se restringir a ações de pirataria. Ela não vem aqui para povoar, ela vem aqui para explorar. E eles não vão se fixar à terra, já falei. E o objetivo é de saquear produtos de alto valor. Observe, né, que a Holanda ela tinha o objetivo de não só explorar, mas de povoar. A Inglaterra não tinha o objetivo de povoar. A Inglaterra ela tinha o objetivo de explorar. Gente, grande abraço a todos e bom estudo. Valeu!